Olá pessoal, então vamos começar mais uma videoaula e o tema da aula de hoje vai ser fungos, o reino fungi. E para discutir então essa aula, eu vou abrir um slide aqui e vou compartilhar com vocês, ok? Vamos então começar a nossa aula de fungos. Bom, galera, seguinte, o reino fungi representa um dos cinco grandes reinos proposto pelo Whittaker. Lembram? Nós temos o reino Monera, o reino protista, o reino dos fungos, o reino fungi, o reino das plantas e o reino animal. O reino fungi, então, é o nosso tema de hoje, ok? Vamos então começar a discutir esse tema. Bom, vamos começar a nossa discussão falando das principais características dos fungos. Primeiro, os fungos são seres vivos eucarióticos, tá, turma? Lembrem uma coisa muito importante. Sempre gosto de passar esse tipo de pensamento, até para a gente não se enrolar em prova. Turma, é o seguinte, os únicos seres vivos procariontes do nosso planeta são as bactérias e as arqueias. Tranquilo? Então a gente tem que pensar assim: os únicos seres vivos procariontes são bactérias e arqueias. O que não for bactéria, o que não for arqueia, vai ser eucarionte. Então, protozoário, eucarionte, alga, eucarionte, animal, planta, tudo isso é eucarionte. Beleza? Então, os fungos, eucariontes. Ok. Isso é legal a gente saber também. Os fungos podem ser unicelulares, né? A minoria unicelular, tudo bem, tá? Mas a maioria dos fungos é multicelular. Tranquilo? Então, ó, uma pequena parte dos fungos são unicelulares e outra grande parte, a grande maioria dos fungos, multicelulares, ok? Os fungos unicelulares, eles são chamados popularmente de leveduras. A gente vai falar bastante de leveduras na aula de hoje, tranquilo? Mas leveduras geralmente é um termo utilizado para se referir aos fungos unicelulares, tranquilo? Bom, muito importante também, turma. Isso é uma característica dos fungos. Todos os fungos, seja multicelular ou unicelular, apresentam em suas células uma parede celular, tá? Só que essa parede celular é feita de quitina, de um polissacarídeo chamado quitina. Beleza? Então, ó, por exemplo, diferente das algas, estão lá no reino protista, tá? Diferente das algas que apresentam, por exemplo, parede celular de celulose, das plantas que apresentam parede celular de celulose, os fungos apresentam parede celular de quitina, tá? Uma característica típica desse grupo, né? Do reino fúngico. Ok? Bom, muito importante também, assim como os animais, os fungos armazenam o excesso de glicose na forma de glicogênio, tá? Então, os fungos estocam o glicogênio como reserva energética. Nós e os outros animais também fazemos isso. Tranquilo? Então, isso aqui é muito importante também. Próxima característica. Muito interessante. Os fungos, eles vivem por meio de uma nutrição conhecida como absortiva. Ou seja, turma, o que significa isso? O que significa esse termo absortiva? O fungo, ele vai liberar enzimas digestivas no meio ambiente, tá? Em cima de alguma substância. A digestão vai acontecer no meio ambiente graças à liberação dessas enzimas. E aí, os fungos vão absorver os nutrientes resultantes dessa digestão. Daí o nome nutrição absortiva, tá? Porque a digestão é feita no meio no meio ambiente, né? No meio extracelular, no meio ambiente, e os fungos absorvem os nutrientes resultantes dessa digestão. Ok? Turma, lembrando que, olha só, se a gente for, na verdade, uma curiosidade, tá? Se a gente for considerar todos os fungos do mundo, cara, a coleção de enzimas que os fungos apresentam para digerir qualquer coisa é surreal. Tá? Então, os fungos apresentam uma variedade, um leque muito grande de enzimas, sendo que praticamente tudo é digerido por um fungo. Tá? Então,
Os fungos têm essa característica, né? Claro que eu não estou falando de um fungo, eu estou falando considerando todos os fungos que existem, ok? Tá. Muitos fungos são saprófitos. O que significa esse termo, professor? Se alimentam de matéria orgânica morta, tá? Então, saprófitos são seres vivos que se alimentam de matéria orgânica morta. Muitos fungos são saprófitos. Turma, lembrem que a gente vê isso muito na aula de ecologia, tá? Os seres vivos decompositores, né, como bactérias e fungos, são aqueles que decompõem matéria orgânica morta. Por exemplo, cadáveres, fezes, folhas mortas, por exemplo, né? Então, muitos fungos são considerados decompositores. Lá na nossa aulinha de ecologia a gente vê isso, porque muitos deles acabam se alimentando de matéria orgânica morta. Ok? Show! Muitos fungos vivem como parasitas de plantas e até de animais. Cara, isso é verdade, tá? Muitas plantações sofrem com ataques de fungos. Isso aqui tem uma importância econômica muito grande, tá? Se você, por exemplo, é um agricultor e você vive da planta que você cultiva, da planta que você produz vendendo essa planta, você tem que ter muito cuidado com fungos, porque eles podem destruir tranquilamente toda uma plantação, tá? Porque existem muitos fungos que são parasitas de plantas, tá? E vemos isso também em animais, ok? Show! Isso aqui a gente vê muito na aula de ecologia, tá? Essa outra informação aqui. Mas olha, muitos fungos apresentam relações mutualísticas com outros fungos, tá? O que eu quero dizer com isso? Vou dar um exemplo. Os fungos, muitas vezes, alguns fungos, na verdade não são todos, tá? Alguns fungos específicos se associam com algas ou cianobactérias, formando o que a gente chama de líquen, tá? Nessa associação entre fungos e algas ou cianobactérias, eles trocam benefícios tão intensos um com o outro, por exemplo, um fungo e uma alga nessa associação, que você não, se você separar o fungo da alga, né, tanto o fungo vai morrer quanto a alga vai morrer. Então, isso é uma relação mutualística. A gente vai ver lá em ecologia que as relações mutualísticas são relações interespecíficas entre indivíduos de espécies diferentes, em que eles vão se associar, eles vão trocar benefícios tão intensos entre si que eles não conseguem viver separados, tá? É uma relação obrigatória. Então, por exemplo, como eu falei para vocês, os líquens é um exemplo de uma associação mutualística de um fungo com algumas algas ou cianobactérias, ok? Show! Outra característica muito, mas muito importante do fungo, que sempre é cobrada em provas, turma, os fungos se reproduzem através de células chamadas de esporos. Galera, a gente vai discutir muito isso na aula de hoje, tá? Nesse tema, na verdade, de fungos, né? Mas, turma, olha só. O que é um esporo? Um esporo é uma célula reprodutiva, tá? Então, o esporo é uma célula reprodutiva. Muitas pessoas perguntam, professora, como se fosse um gameta? Como se fosse, mas não é igual, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Olha só. Pensa num gameta. O gameta também é uma célula reprodutiva. Vamos pensar na nossa espécie. Espermatozoide e óvulos, tá? São gametas, são células reprodutivas. Como que os gametas vão originar um novo indivíduo? Vamos pensar na nossa espécie. Vai acontecer a fecundação, o gameta masculino vai encontrar o gameta feminino, vai ocorrer a fecundação e dali vai originar primeiro uma célula chamada de célula ovo ou zigoto, né? Fecundou, célula ovo ou zigoto. Essa célula vai se dividir e vai formar um indivíduo, tá? Uma nova pessoa. Então, notem, os gametas são células reprodutivas, mas olha a história que eu contei para vocês. Turma, para um gameta conseguir gerar um indivíduo, ele tem que se fundir com outro gameta, tem que ter fecundação. Tá? Então, por exemplo, o gameta masculino tem que fecundar um gameta feminino para originar uma pessoa. O espermatozoide sozinho e o óvulo sozinho não conseguem gerar um indivíduo. Agora, um esporo sim. Tá? Então, tá aí a principal diferença de gametas para esporos. Tanto os gametas quanto os esporos são células reprodutivas. Os esporos, entretanto, conseguem por si só gerar um indivíduo, tá? Sozinho, não precisa se fundir com outro esporo.
Já os gametas, não. Eles precisam se encontrar, precisa acontecer a fecundação para o indivíduo ser gerado. Tá? A gente vai ver nessa aula de fungo, turma, que os fungos liberam, cada fungo libera milhares e milhares de esporos no ambiente. Tá? E cada célulazinha, cada esporozinho, quando for liberado e cair no ambiente ideal para o seu desenvolvimento, esse esporo vai dar origem ao novo indivíduo, ao novo fungo. Tá? Então, tá aí a definição de esporos para vocês. Continuando. Então, aqui tem alguns exemplos de fungos. Né? Esse aqui talvez seja o mais famoso mundialmente, né? Esse funguinho aqui vermelhinho e branco, aquele fungo lá do Mario, né? Esse cogumelo, na verdade, né? Aqui eu tenho mofo, mostrando para vocês que mofo são fungos, ok? Esse aqui é muito famoso também, a gente vê crescendo muito em troncos de árvores, tá? Conhecido como orelha de pau, mas aqui são fungos, tá? Muito famoso também. Vamos lá. Os líquens, como eu falei para vocês, ó, lembra que eu falei anteriormente? Os líquens são associações entre algas ou cianobactérias e fungos, tá? Então, todas essas manchas esbranquiçadas que vocês estão vendo aqui no tronco de uma árvore é uma associação de algas ou cianobactérias com fungos, tá? Líquens. As micoses também são fungos, né, turma? Isso aqui é como se fosse um parasita, né, da nossa espécie. A micose está ali, né, fica se alimentando, o fungo, né, que gera a micose, fica se alimentando ali das células mortas que estão ali na nossa pele, tá? E muitas vezes isso gera coceira, gera irritação, beleza? E, ó, turma, aqui que eu falei para vocês também, nos primeiros slides, as leveduras, ó, são fungos unicelulares, tá? Então, isso aqui são fungos unicelulares, chamados de leveduras. E vamos falar bastante das leveduras nas aulas de fungos. Beleza? Próximo slide, então. Curiosidade, turma. Olha que interessante isso, tá? Essa é uma curiosidade para deixar a aula um pouco mais legal, mais interessante. Turma, o maior ser vivo da Terra, do nosso planeta, é um fungo, tá? Muitas pessoas acham, se você perguntar qual é o maior ser vivo do nosso planeta, a pessoa fala, vai falar um animal, sei lá, uma baleia azul, ou uma árvore gigantesca, né? Uma sequoia, sei lá, né? Mas não, turma, o maior ser vivo do nosso planeta hoje é um fungo e ele ocupa aproximadamente 900 hectares de floresta, tá? Isso numa floresta lá no Oregon, nos Estados Unidos. É o maior ser vivo do nosso planeta. Turma, se você imaginar que 1 hectare corresponde a mais ou menos a um campo de futebol, cara, você tem ideia de qual é o tamanho desse fungo. Ele tem um tamanho de aproximadamente 900 campos de futebol. Então é muita coisa, cara, muito grande, tá? Professor, mas como assim, cara? Como que esse animal é tão grande assim? Esse animal não, desculpa, né? Esse fungo é tão grande assim? Então, turma, porque olha só, a gente vai ver mais para frente que os fungos multicelulares são feitos por filamentos, tá? São seres vivos filamentosos. Cada filamento tem várias células. Então, esse ser vivo aqui, né, que a gente está falando agora, é um fungo que os filamentos dele ocupam uma área de 900 hectares numa floresta lá do Oregon, nos Estados Unidos. Tá? Esse fungo pertence a essa espécie, não precisa decorar isso, tá? Só uma curiosidade. Armillaria ostoiae, né? E é causador da podridão da raiz. Tranquilo? E olha que doideira mais ainda. Ó. Estima-se que esse fungo tenha mais de 2.400 anos de idade. Doideira, né? Então, uma curiosidade legal. Outra curiosidade, turma, isso é impressionante. Aí, olha só. Lembra que a gente falou anteriormente que os fungos eles se reproduzem por esporos, que são células liberadas no ambiente, tá? Essas células, quando caem num ambiente adequado, no meio adequado para a sobrevivência dele, vai se desenvolver um novo fungo. Então, só para você ter uma ideia, em 1 metro cúbico de ar, então esse ar agora que eu estou respirando, que você está respirando, se você pegar 1 metro cúbico de ar, né, só para você ter uma ideia do que é 1 metro cúbico, imagina um cubo de 1 metro de aresta, tá? Então tem 1 metro assim, 1 metro de profundidade e 1 metro de altura, tá? 1 metro de comprimento, profundidade e altura. O ar que está dentro desse cubo imaginário que você pensou aí,
tem em média 60 mil esporos de fungos. Turma, então, notem, a gente respira, por exemplo, esporos de fungo o dia inteiro. Tá? Professor Pique, não ficamos doentes, então, porque se a gente está respirando o dia inteiro tanto esporo de fungo? Turma, porque o nosso sistema imunológico dá conta disso tranquilamente. Tá? A gente vai ver nessa aula de fungos aí que dificilmente uma pessoa vai ter uma doença causada por fungo. Tá? A não ser uma micose, alguma coisa assim. Tranquilo? Agora, uma doença braba causada por fungo, geralmente são pessoas que têm o sistema imunológico muito comprometido. Tá? A gente vai ver na aula de hoje, por exemplo, aí, na aula de hoje não, talvez só na segunda parte, na parte 2, que pessoas, por exemplo, que têm AIDS, né, como tem um sistema imunológico muito debilitado, acaba sofrendo muito com os fungos, tá? Acaba tendo muito problema de pneumonia com fungo, por exemplo. Mas pessoas que não têm problema nenhum com o sistema imunológico dificilmente vai ter algum problema. A gente entende isso aqui também, turma, entendendo essa curiosidade aqui, né, observando essa curiosidade, a gente entende, cara, por que basta você deixar o seu armário fechado por algum tempo que começa a mofar tudo. Né? Qualquer local que fica muito tempo fechado, ali os esporos, tem muitos esporos de fungo, como em todo lugar tem, os esporos se desenvolvem em fungos ali facilmente e aí começa a mofar tudo, tá? Beleza? Então é muito curioso isso daí, tá? Os fungos representam, assim, a gente tem contato com o fungo todos os dias e nem sabe, né? Beleza? Tá? Então outra curiosidade aí. Show. Turma, então vamos lá. Continuando a caracterizar os fungos, só que olhando agora especificamente para o corpo dos fungos, tá? Então, turma, como a gente viu anteriormente, a maioria dos fungos, a maioria é multicelular, tá? E nesse caso dos fungos multicelulares, como eu falei para vocês, o corpo dos fungos multicelulares é formado por vários filamentos chamados hifas, tá? Um nomezinho aqui para vocês, ó, hifas. Já vou mostrar uma imagem que vai ficar bem claro isso, tá? Então, nos fungos multicelulares, o corpo desses fungos é formado por vários filamentos chamados hifas, tá? O conjunto de hifas de um fungo forma o que a gente chama de micélio, tá? Então, olha aqui, ó, nosso próximo slide, turma. Olha só, falando tudo isso aqui, ó. Aqui é um fungo que criou um cogumelo aqui em cima, tá? Mas notem que o corpo do fungo é formado por vários filamentos, né? E cada filamento desse a gente vai chamar de hifa. Então, aqui eu tenho uma hifa, aqui eu tenho outra, aqui eu tenho outra hifa, beleza? Tá? E o conjunto de hifas que formam um fungo a gente chama de micélio, tá? Beleza? Então, ó, vários filamentos são as hifas, o conjunto das hifas forma um micélio, beleza? Turma, vale a pena a gente até discutir uma coisa aqui interessante que geralmente cai em prova. Aqui tem um desenho de um fungo, né? Um desenhozinho de um fungo que criou um cogumelo, tá? Primeira curiosidade, turma, nem todo fungo forma cogumelo, tá? Esses são alguns fungos, a gente vai ver talvez na parte 2 da aula de fungos, mas nem todos os fungos formam cogumelo, tá? E uma outra curiosidade, turma, que é o seguinte, no passado, muitos cientistas colocavam os fungos dentro do reino das plantas, né? Junto com as plantas, por exemplo. Então, fungos e plantas eram considerados seres vivos que faziam parte do mesmo grupo, né? Do mesmo reino. Turma, primeiro, olha só, talvez isso tenha acontecido no passado, porque quando você vê, por exemplo, um cogumelo crescendo, parece muito com uma planta, cara. O cogumelo cresce do solo, tá? E tá ali, parece uma plantinha crescendo. Mas, galera, existem várias diferenças entre fungos e plantas, tá? Algumas a gente já viu na aula de hoje. Por exemplo, as plantas apresentam em suas células uma parede celular de celulose. Os fungos apresentam uma parede celular de quitina, então já completamente diferente, tá? A principal diferença, as plantas são autotróficas, beleza? Elas fazem fotossíntese e produzem seu próprio alimento, tá? Sua própria matéria orgânica. Já os fungos, eles são heterotróficos, turma. Os fungos não fazem fotossíntese, tá? Então, os fungos são heterotróficos. Então, notem, é muita diferença,
Por mais que um cogumelo pareça uma plantinha crescendo lá no solo, é muita diferença de um fungo para uma planta, tá? Beleza? Isso é muito importante que eu falei, a vestibular geralmente cobra isso. Beleza? Então, ó, voltando aqui para o slide. O corpo do fungo é formado por filamentos chamados de hifas e o conjunto de hifas a gente chama de micélio. Show? Maneiro. Aí, galera, isso aqui eu vou ser bem sincero com vocês, tá? Eu acho difícil isso aqui ser cobrado no vestibular. Mas, olha só, as hifas que formam um fungo, elas podem ser septadas, com paredes transversais, ou cenocíticas, sem essas paredes transversais. Professor, como assim, cara? Paredes transversais? Que história é essa? Bom, vou tentar fazer um desenhozinho aqui para vocês. Olha só. Deixa eu só mudar de cor aqui. Tá. Imagina que isso aqui ó, é um filamento de um fungo, tá? Uma hifa. Beleza? Então, ó, isso aqui é um filamento. Beleza? Uma hifazinha lá de um fungo. Se nessa hifa a gente consegue, quando a gente vê lá no microscópio, por exemplo, a gente vê claramente a separação entre as células por essas paredes que eu estou desenhando aqui, ó, transversais, a gente vai falar que essa hifa ela é septada, tá? Então eu vejo claramente a divisão das células numa hifa, beleza? Agora, quando eu olho no microscópio alguns fungos, eu vejo lá a hifa, como vocês estão vendo aqui embaixo, e eu não vejo esses septos, tá? Aqui eu tenho várias células, mas eu não consigo ver essa parede transversal aqui delimitando as células, mas as células estão ali, tá? Então isso aqui seria uma célula, uma hifa septada, isso aqui seria uma hifa cenocítica, tá? Alguns fungos apresentam hifas assim, outros fungos apresentam hifas assim. Beleza, turma? Foi? Então, mais uma coisinha aí para a gente saber. Beleza. Como eu falei com vocês antes, os fungos unicelulares, eles são chamados de leveduras. Tranquilo? Tá? Vimos isso aí no comecinho da aula. Beleza. Turma, também vimos, vamos falar brevemente aqui da reprodução dos fungos, também vimos que os fungos eles se reproduzem por células chamadas de esporos. Tranquilo? E eu falei para vocês o que é um esporo. É uma célula reprodutiva que, por si só, é capaz de gerar um indivíduo. Tranquilo? Quando esse esporo cai num ambiente adequado, ele vai originar um fungo. Show de bola? Tá? Legal. Tá tudo explicado aqui para vocês, tá? Isso é um esporo. E aí, turma, a gente entra numa parte aqui interessante, ó, ainda falando de reprodução dos fungos. Os esporos, eles podem ser gerados por mitose ou eles podem ser gerados por meiose, tá? Então, o que acontece, turma? Quando um esporo é gerado por mitose, a gente considera isso uma reprodução assexuada dos fungos. Por quê? Porque, notem, a mitose é um tipo de divisão celular em que vai gerar uma célula idêntica à célula inicial, da célula mãe. Então, se o fungo está liberando um esporo que foi gerado por mitose, esse esporo, quando for formar um novo fungo, se desenvolver em um fungo, esse fungo vai ser idêntico àquele que liberou o esporo. Beleza? Agora, se esse esporo foi gerado por meiose, a gente considera isso uma reprodução sexuada, tá? Por que é uma reprodução sexuada? Porque na meiose, as células que se formam na meiose são diferentes da célula inicial, tá? Então, se um fungo libera um esporo por meiose e esse esporo cai no ambiente e se desenvolve num fungo, esse fungo que está se desenvolvendo não vai ser idêntico ao fungo que liberou esse esporo, tá? Beleza? Até porque na meiose acontece o evento do crossing over, acontece, né, a gente viu que tem variabilidade genética através da meiose. Beleza? A meiose é um evento, quer dizer, na meiose ocorrem eventos que geram variabilidade genética. Beleza? Então, para simplificar, se um fungo produzir um esporo por mitose, isso a gente vai classificar como reprodução assexuada. Se um fungo produziu esporos por meiose, a gente vai classificar como reprodução sexuada do fungo. Beleza? Turma, um outro exemplo de reprodução assexuada dos fungos, sem gerar esporos por mitose,
É bem simples. É o que a gente chama de fragmentação do micélio. Olha só, o micélio é o conjunto de hifas, beleza? Se eu pegar esse conjunto de hifas, que é o micélio, e dividir em dois conjuntos, duas partes, isso aqui vai gerar um indivíduo, essa outra parte vai gerar outro, tá? Eu tenho dois indivíduos geneticamente idênticos, é uma reprodução assexuada. Então, de novo, a reprodução assexuada de um fungo pode acontecer pela produção de esporos por mitose ou pela fragmentação do micélio, beleza? Já a reprodução sexuada só acontece por produção de esporos por meiose, beleza? Tranquilo? Show! E aí, galera, eu vou preferir falar desse tema aqui na segunda parte da aula de fungos, tá? Hoje, a nossa aulinha, a gente meio que caracterizou os fungos, tá? De uma forma bem geral. E aí, na próxima aula, na parte 2 dos fungos, a gente vai entrar em cada filo, em cada grupinho de fungos. Beleza, galera? Então é isso. Aguardem pela parte 2 aí da aula de fungos. Show? Um abraço. Vou parar de compartilhar aqui para me despedir direito de vocês, tá? Então, galera, um abraço. Obrigado mais uma vez aí. Se você curtiu o vídeo, só deixar o like aí, beleza? E tamo junto, galera. Um abraço e aguardem a segunda parte da aula de fungos, que é mais maneira ainda. Tranquilo? Valeu, turma!